Dois meninos chorando todas as noites. Um pai viúvo, poderoso, mas derrotado. Desde que a mãe morreu, os gêmeos não sorriam. Não comiam direito e não dormiam uma única noite inteira. Ele tentou de tudo: psicólogos, remédios, escolas novas e até 7 babás. Nada funcionou, até ela chegar. Mas o que essa jovem mulher fez com os filhos dele deixou o milionário sem palavras. E o que ele fez depois mudou tudo. Já pensou no poder de um gesto simples para curar um coração partido? Curta este vídeo se você acredita no poder do amor verdadeiro. Comente: o amor também é cuidado. Se essa história te tocar, compartilhe com alguém que precisa acreditar na força da empatia. E se inscreva no canal, porque o que você vai ver agora é mais do que uma história. É um milagre do cotidiano. A mansão Lorenzo Mendoza respirava luxo em cada mármore polido, em cada lustre de cristal que pendia do teto alto como lágrimas congeladas no tempo. Mas naquela madrugada de terça-feira, nem todo o dinheiro do mundo conseguia comprar o que ele mais desejava: uma noite de silêncio. 3 da manhã. Os gritos ecoavam pelo corredor como sirenes de ambulância, cortando o ar pesado da casa que já não conhecia paz há anos. Lorenzo saltou da cama king size, os pés descalços, encontrando o piso frio de mogno. Sua camisa de seda estava encharcada de suor frio, o coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. Papai, papai, a mamãe, ela está chamando a gente. A voz de Davi atravessava as paredes espessas, como uma lâmina afiada. Lorenzo correu pelo corredor, suas passadas ecoando no silêncio mortal da mansão. A porta do quarto dos gêmeos estava entreaberta, e através da fresta ele podia ver as silhuetas pequenas se contorcendo na cama. Quando empurrou a porta, a cena o atingiu como um soco no estômago. Theo estava encolhido no canto da cama, abraçando o urso de pelúcia já desgastado pelo tempo e pelas lágrimas. Seus olhos castanhos, idênticos aos do irmão, brilhavam molhados na penumbra. Davi estava em pé sobre o colchão, os bracinhos estendidos em direção ao teto, como se tentasse alcançar algo invisível. Ela está ali, papai! A mamãe está ali em cima! Por que ela não desce? A garganta de Lorenzo se fechou. Fazia 3 anos. 3 longos anos desde que Melissa havia partido, levada por um câncer cruel que a consumiu em meses. E os meninos, que tinham apenas 2 anos na época, ainda a procuravam todas as noites. Meninos, venham aqui. Sua voz saiu rouca, cansada. Ele se aproximou da cama, os braços se estendendo para envolvê-los. Theo se jogou contra seu peito, soluçando. Davi resistiu por alguns segundos antes de desabar também. Desde que a mamãe foi embora, o escuro ficou maior, papai. As palavras de Theo eram sussurradas contra sua camisa, molhando o tecido com lágrimas quentes. Lorenzo sentiu o peito se apertar, como se alguém estivesse espremendo seu coração com as mãos. Ele os embalou ali, sentado na beirada da pequena cama, com tema de dinossauros que Melissa havia escolhido pessoalmente. O quarto ainda carregava vestígios dela: o móbile de estrelas que ela instalou no teto, as cortinas azul celeste que combinavam com os olhos dos meninos, a poltrona onde ela costumava sentar para contar histórias. Papai, a Carla foi embora também? A pergunta de Davi veio baixinho, carregada de uma tristeza que criança alguma deveria conhecer. Lorenzo suspirou. Carla havia sido a 7ª babá em 2 anos. Chegou com excelentes referências, formação em pedagogia, experiência com crianças difíceis. Durou exatas 3 semanas. Ela precisou cuidar de outras crianças, filho. Era mentira, e ele sabia que os meninos percebiam. Carla havia saído pela manhã, depois de uma noite particularmente difícil, onde os gêmeos acordaram 5 vezes gritando. Deixou as chaves na mesa da cozinha
e uma carta educada dizendo que não estava preparada para lidar com o nível de trauma das crianças. As outras babás antes dela tinham usado palavras diferentes, mas o significado era sempre o mesmo. Crianças problemáticas. Casos que precisam de ajuda profissional. Situação além das minhas capacidades. Lorenzo havia tentado tudo. Dr. Henrique, o melhor psicólogo infantil da cidade, que os atendia 2 vezes por semana. Medicação suave para a ansiedade, prescrita por uma psiquiatra especializada. Mudanças na alimentação, nas rotinas, nos horários. Até mesmo um pediatra homeopata que uma amiga havia recomendado. Nada funcionava. Os meninos continuavam acordando todas as noites, procurando pela mãe, que nunca mais voltaria. Papai, você também vai embora? A pergunta de Theo atingiu Lorenzo como um raio. Ele apertou os 2 filhos contra o peito, sentindo o perfume doce dos cabelos deles misturado ao aroma da loção hidratante infantil. Nunca, eu nunca vou embora, meus amores. Papai está aqui para sempre. Eles ficaram ali por mais de 1 hora, até que o cansaço finalmente venceu o medo. Lorenzo os acomodou na cama, puxando o cobertor macio até o queixo de cada um. Davi adormeceu primeiro, a respiração se acalmando gradualmente. Theo resistiu mais um pouco, os olhinhos lutando contra o sono. Papai, quando a nova babá chegar, você pode pedir para ela não ir embora? Promete? Eu prometo que vou tentar, filho. Lorenzo beijou a testa de cada um, o coração pesado como chumbo no peito. Saiu do quarto em silêncio, fechando a porta com cuidado. No corredor, parou diante do retrato de Melissa, que permanecia pendurado na parede. Ela sorria naquela foto, os cabelos loiros caindo em ondas suaves sobre os ombros, os olhos azuis brilhando de felicidade. Mel, eu não sei mais o que fazer. Sua voz ecoou baixinho no corredor vazio. Eles precisam de você, e eu não sei como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Voltou para o quarto, mas o sono não veio. Ficou ali, deitado no escuro, ouvindo cada ruído da casa, esperando pelos próximos gritos que, ele sabia, viriam antes do amanhecer. E vieram. Às 5:30 da manhã, os soluços recomeçaram. Lorenzo se levantou mais uma vez, arrastando os pés cansados pelo corredor que parecia se alongar infinitamente na madrugada. Quando o sol finalmente nasceu, pintando as paredes da mansão com tons dourados, Lorenzo estava na cozinha, preparando o café da manhã com olhos vermelhos de cansaço. Os gêmeos desceram as escadas como 2 fantasminhas, o cabelo bagunçado, as roupinhas de pijama amassadas. Comeram em silêncio, mexendo mais a comida no prato do que realmente se alimentando. Lorenzo observava, impotente, vendo como seus filhos estavam definhando. Não fisicamente. Eles eram bem cuidados, bem alimentados, tinham todo o suporte médico necessário. Mas emocionalmente estavam se apagando um pouco mais a cada dia. Às 8 da manhã, o telefone tocou. Era Marina, da agência de babás. Lorenzo, tenho uma candidata para você. Não tem muita experiência, mas há algo nela. Posso enviá-la hoje à tarde? Ele aceitou sem entusiasmo. Era a 8ª tentativa. Quantas mais seriam necessárias até que seus filhos voltassem a sorrir? O interfone ecoou pela mansão às 3 da tarde, cortando o silêncio pesado que pairava sobre a casa desde o café da manhã. Lorenzo ajustou a gravata italiana, verificou o relógio Rolex no pulso e suspirou. Mais uma entrevista. Mais uma esperança que provavelmente se transformaria em decepção. Desceu as escadas de mármore, os sapatos de couro italiano ecoando no hall de entrada. Através dos vidros da porta principal, conseguiu vislumbrar uma silhueta feminina do outro lado do portão eletrônico. Diferente das outras candidatas, esta não chegou de táxi ou Uber. Estava a pé,
Quando abriu a porta, Lorenzo precisou conter a surpresa. À sua frente estava uma jovem que não parecia ter mais de 25 anos, vestindo uma blusa branca simples e uma saia azul marinho que chegava aos joelhos. O cabelo castanho estava preso em um coque baixo, alguns fios soltos emoldurando um rosto delicado, sem maquiagem. Nas mãos, segurava uma pasta de couro sintético, já desgastada pelo tempo. Boa tarde, Sr. Mendoza. Eu sou Isadora Silva. A agência enviou... A voz era suave, mas havia uma firmeza nela que chamou sua atenção imediatamente. Ela olhava diretamente nos seus olhos, sem o nervosismo excessivo que as outras candidatas demonstravam ao se deparar com a opulência da mansão. Entre, por favor. Lorenzo a conduziu até a sala de visitas, um ambiente imponente com poltronas de couro italiano, uma mesa de centro de mármore Carrara e janelas amplas que ofereciam vista para o jardim perfeitamente aparado. Isadora caminhou com naturalidade, mas ele notou como seus olhos absorviam cada detalhe, não com inveja ou deslumbramento, mas com uma curiosidade genuína. Gostaria de algo para beber? Café, água, suco? Água, por favor. Enquanto Lorenzo se dirigia ao bar embutido na parede, Isadora se acomodou na poltrona, as costas eretas, as mãos descansando sobre a pasta no colo. Ele serviu a água em um copo de cristal e se sentou à sua frente, cruzando as pernas. A Marina me contou que você não tem muita experiência como babá. É verdade. Isadora bebeu um gole d'água, seus olhos nunca se desviando dos dele. Trabalhei por 2 anos cuidando de crianças em um abrigo, mas nunca em casa de família. Sei que isso pode ser um problema para o senhor. A honestidade brutal a diferenciava das outras. Carla havia exagerado suas qualificações. Sandra, a babá anterior, havia mentido sobre sua experiência com crianças traumatizadas. Esta jovem admitia suas limitações sem rodeios. Por que decidiu sair do abrigo? Uma sombra passou pelos olhos de Isadora, mas ela não desviou o olhar. O abrigo fechou por falta de verba. As crianças foram transferidas para outras instituições. Ela pausou, bebendo outro gole d'água. Foi difícil me separar delas. Lorenzo estudou seu rosto. Havia dor ali, uma dor que reconhecia. A mesma que via no espelho todas as manhãs. A Marina explicou sobre meus filhos, sobre a situação deles. Explicou que perderam a mãe há 3 anos e que têm dificuldades para dormir. Que várias babás já tentaram ajudar sem sucesso. É mais complexo que isso. Lorenzo se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Davi e Theo acordam todas as noites gritando. Eles veem a mãe, conversam com ela, estendem os braços como se ela estivesse no quarto. Não são apenas pesadelos. Para eles, ela está realmente lá. Isadora absorveu a informação em silêncio, seu rosto sereno não demonstrando o choque ou o desconforto que as outras candidatas haviam mostrado. O senhor acha que eles estão loucos? A pergunta o pegou desprevenido. Não. Eles são crianças processando uma perda devastadora. Mas ninguém conseguiu ajudá-los até agora. Exato. Isadora colocou o copo sobre a mesa de centro e se inclinou ligeiramente para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal, Sr. Mendoza? Lorenzo assentiu, curioso. O senhor também vê sua esposa às vezes? A pergunta o atingiu como um murro no estômago. Ninguém havia perguntado isso antes. Nem os psicólogos, nem as babás, nem seus amigos mais próximos. Sim, às vezes. A admissão saiu como um sussurro. No reflexo do espelho, no perfume que permanece no closet, na forma como a luz entra pela janela do quarto de manhã. Então, por que seria diferente para 2 crianças que a amavam ainda mais profundamente? O silêncio se estendeu entre eles, pesado e significativo. Lorenzo sentiu algo se mover dentro do peito,
uma compreensão que não havia experimentado em 3 anos de luto. Como você sabe disso? Porque eu também perdi alguém importante quando era criança. Isadora abriu a pasta e retirou alguns papéis. Meus pais morreram quando eu tinha 7 anos. Fui criada em abrigos desde então. Ela estendeu os documentos, certidões, referências do abrigo, atestados médicos. Lorenzo os examinou rapidamente, mas sua atenção estava focada na jovem à sua frente. Você sabe cuidar de crianças difíceis? Eu fui uma. A resposta simples carregava um peso emocional que ressoou profundamente em Lorenzo. Ele havia entrevistado profissionais com décadas de experiência, diplomas de universidades renomadas, currículos impressionantes. Mas nenhuma havia demonstrado essa compreensão instintiva da dor que seus filhos carregavam. Nesse momento, passos pequenos ecoaram na escada. Davi e Theo desciam lentamente, curiosos sobre a visita. Eles haviam se escondido quando as outras babás vieram, forçando Lorenzo a praticamente arrastá-los para conhecê-las. "Papai, quem é ela?" Davi sussurrou, parando no último degrau. Isadora se virou lentamente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Oi, pessoal, eu sou a Isadora." Em vez de se aproximar imediatamente ou tentar forçar uma interação como as outras faziam, ela permaneceu sentada, deixando que eles viessem até ela, se sentissem vontade. Theo se escondeu atrás do irmão, mas Davi deu alguns passos tímidos na direção da sala. "Você veio para cuidar da gente?" A pergunta de Davi saiu carregada de ceticismo. "Seu pai e eu estamos conversando sobre isso. Mas antes, eu gostaria de conhecer vocês melhor. Podem me contar algo sobre vocês?" Lorenzo observou fascinado enquanto seus filhos, que normalmente se mantinham distantes de estranhos, se aproximavam gradualmente. Havia algo no tom de voz de Isadora, na forma como ela os olhava, que parecia diferente. "Eu gosto de dinossauros", Davi disse, ainda hesitante. "E o Theo gosta de carros. Dinossauros são incríveis. Qual é o seu favorito?" "T-Rex, ele é o rei." "E você, Theo? Que tipo de carros você gosta?" Theo saiu de trás do irmão, os olhos brilhando timidamente. "Carros de corrida, os bem rápidos." Isadora conversou com eles por alguns minutos, fazendo perguntas simples, ouvindo suas respostas com atenção genuína. Lorenzo notou algo extraordinário. Pela primeira vez em meses, seus filhos estavam sorrindo durante uma entrevista. "Meninos, que tal voltarem para o quarto para brincar? A Isadora e eu precisamos terminar nossa conversa." Eles obedeceram sem reclamar, mas antes de subir, Davi se virou para Isadora. "Você também vai embora como as outras?" A pergunta ecoou no silêncio da sala. Isadora olhou para o menino, então para Lorenzo e de volta para Davi. "Não sei, querido, mas se eu ficar, prometo que vou fazer o meu melhor para cuidar de vocês." Foi a resposta mais honesta que qualquer candidata havia dado. As outras prometiam milagres, garantiam resultados imediatos. Isadora oferecia apenas sua dedicação. Depois que os meninos subiram, Lorenzo se recostou na poltrona, estudando o rosto sereno da jovem à sua frente. "Quando você poderia começar?" "Amanhã, se o senhor quiser." "Tem certeza de que está preparada para isso? As noites são intensas." Isadora sorriu, e pela primeira vez, Lorenzo viu uma determinação feroz em seus olhos. "Senhor Mendoza, eu passei a infância inteira sonhando em ter uma família. Se seus filhos me derem a chance, farei tudo para protegê-los." Lorenzo estendeu a mão. "Bem-vinda à família, Isadora." Quando ela apertou sua mão, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A primeira noite de Isadora na mansão começou com um silêncio enganoso. Lorenzo havia mostrado a ela o quarto que ficava ao lado do dos gêmeos, um espaço aconchegante com uma cama de solteiro,
um guarda-roupa de madeira clara e uma janela que dava vista para o jardim iluminado pelos postes de luz externos. Era quase meia-noite quando ela se acomodou, ainda vestindo a roupa simples do dia, apenas descalça. Ela não havia sequer fechado os olhos quando os primeiros gemidos começaram a vazar através da parede. Eram sussurros baixos no início, palavras indecifráveis misturadas com soluços contidos. Isadora se sentou na beirada da cama, os pés tocando o piso frio de madeira, e aguçou os ouvidos. Mamãe, mamãe, onde você está? A voz de Theo cortou o ar como uma lâmina, carregada de uma angústia que fez o coração de Isadora se apertar. Ela conhecia aquele tom. Havia ouvido a mesma dor em sua própria voz quando criança, nas madrugadas frias do abrigo, quando chamava por pais que nunca mais voltariam. Um estrondo surdo veio do quarto ao lado, provavelmente um dos meninos caindo da cama. Depois, o choro explodiu em volume. 2 garotos chorando em uníssono, como um coro de desespero que ecoava pelas paredes grossas da mansão. Papai, papai, a mamãe está aqui, mas ela não consegue nos tocar. O grito de Davi foi seguido por passos apressados no corredor. Lorenzo correu da suíte master, os pés descalços batendo contra o piso de madeira. Isadora ouviu a porta do quarto dos gêmeos se abrir com força. Meninos, meninos, papai está aqui. Ela está ali, papai. Olha ali, porque ela não consegue nos abraçar. Theo soluçava as palavras, a respiração entrecortada pelo choro. Isadora se levantou, caminhando até a porta de seu quarto. Através da fresta, conseguia ver a luz amarela que vazava do quarto dos gêmeos. As sombras se moviam na parede do corredor. Lorenzo tentando acalmar os filhos, segurando-os contra o peito. Ela está bem, meus amores. A mamãe está bem, mas ela não pode ficar aqui conosco agora. Mas eu quero ela aqui. Eu quero a mamãe. O berro de Davi foi seguido por um silêncio tenso. Isadora imaginou Lorenzo ali, de pé no meio do quarto, segurando 2 meninos inconsoláveis, tentando encontrar palavras que pudessem curar uma ferida que não tinha cura. Ela esperou. Esperou Lorenzo tentar todas as técnicas que provavelmente já havia testado centenas de vezes. Esperou os murmúrios baixos, as palavras de conforto, as promessas de que tudo ficaria bem. Esperou até que o silêncio voltasse por alguns minutos. Depois, inevitavelmente, os soluços recomeçaram. Mais baixos desta vez, mais persistentes como uma torneira pingando na madrugada. Papai, fica aqui com a gente até a mamãe voltar? Claro, Theo. Papai fica aqui. Isadora ouviu o rangido da cama pequena sob o peso de Lorenzo, provavelmente se espremendo entre os 2 filhos. Sabia que ele ficaria ali por horas, acordado, esperando que eles adormecessem. E quando finalmente conseguissem, acordariam de novo em 2 horas, talvez 3, se tivessem sorte. Foi então que ela tomou uma decisão. Abriu a porta de seu quarto devagar, evitando qualquer ruído que pudesse assustar as crianças. O corredor estava mergulhado na penumbra. Apenas a luz suave que vazava do quarto dos gêmeos oferecia alguma visibilidade. Ela caminhou descalça, os pés tocando o piso de madeira sem produzir um único som. Parou na porta entreaberta e espiou para dentro. Lorenzo estava deitado na cama pequena, um braço envolvendo cada filho. Davi estava virado para a parede, o corpo ainda tremendo com soluços ocasionais. Theo tinha o rosto pressionado contra o peito do pai, os dedos pequenos agarrando a camisa de algodão. Isadora empurrou a porta levemente, apenas o suficiente para criar uma abertura maior. O movimento fez Lorenzo virar a cabeça em sua direção. Seus olhos se encontraram na penumbra e ela viu a exaustão profunda estampada no rosto dele. Não era apenas o cansaço de uma noite mal dormida. Era o esgotamento de 3 anos tentando ser forte para 2 meninos que carregavam uma dor grande demais para corações tão pequenos. Ela fez um gesto com as mãos.
Uma pergunta silenciosa. Lorenzo hesitou por um momento. Depois assentiu quase imperceptivelmente. Isadora entrou no quarto com a suavidade de uma brisa. O ambiente estava aquecido pelo ar-condicionado, mas havia uma tensão no ar que parecia torná-lo pesado. As paredes eram decoradas com adesivos de dinossauros e carros, exatamente como os meninos haviam mencionado na tarde anterior. Uma pequena luz noturna, em formato de lua crescente, banhava tudo em um brilho azulado. Ela se sentou no chão ao lado da cama, as costas apoiadas contra a parede. Lorenzo a observou, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. Os meninos ainda não haviam percebido sua presença. Theo, Davi, ela sussurrou, a voz baixa como o murmúrio do vento nas folhas. Posso contar uma história para vocês? Davi se virou lentamente, os olhos vermelhos e inchados, encontrando os dela na penumbra. Theo levantou a cabeça do peito do pai, observando-a com a desconfiança natural de uma criança ferida. Que tipo de história? Theo perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Uma história sobre uma mamãe muito especial, que amava tanto, tanto seus filhinhos, que encontrou uma maneira de ficar sempre perto deles, mesmo quando não pudesse estar fisicamente ao lado. Lorenzo se mexeu na cama, claramente desconfortável. Isadora captou seu olhar e fez um gesto tranquilizador com a mão. Era uma vez, ela começou, a voz ganhando um tom melodioso, quase cantado. Uma mamãe que tinha 2 meninos lindos, os meninos mais especiais do mundo inteiro. Ela os amava tanto que decidiu ensinar a eles um segredo muito importante. Que segredo? Davi perguntou, se virando completamente para olhá-la. O segredo de como sentir o amor da mamãe mesmo quando ela não está no quarto. Isadora estendeu a mão, tocando levemente o peito de Davi, bem sobre o coração. Sabe essa batidinha aqui dentro? Essa é a mamãe dizendo, eu te amo a cada segundo. Bum, 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 bum. É como se ela estivesse sussurrando no seu ouvido o tempo todo. Davi colocou a mão pequena sobre a dela, sentindo as batidas do próprio coração. E sabe o ar que entra e sai dos seus pulmões quando você respira? Ela fez um movimento suave de inspiração e expiração. Esse é o abraço da mamãe. Cada vez que você respira, é como se ela estivesse te abraçando bem apertadinho. Theo se aproximou ligeiramente, interessado apesar da tristeza. Mas o mais mágico de tudo, Isadora continuou, sua voz ganhando um tom ainda mais suave, é que quando vocês fecham os olhinhos e pensam nela com muito carinho, ela consegue mandar sonhos bonitos para vocês. Sonhos onde vocês estão brincando juntos, onde ela está rindo, onde vocês estão seguros e felizes. Mas por que ela não pode ficar aqui de verdade? A pergunta de Theo veio carregada de toda a confusão e dor de uma criança de 5 anos tentando entender a morte. Porque ela tem uma missão muito importante agora, Isadora respondeu, se movendo para sentar mais próxima da cama. Ela virou uma guardiã especial. E guardiões especiais cuidam das pessoas que amam de um jeito diferente. Eles mandam sinais. Que tipo de sinais? Às vezes, é uma borboleta bonita que aparece na janela. Às vezes, é uma música que toca no rádio e faz vocês lembrarem dela. Às vezes, é o cheiro de perfume que aparece do nada. E às vezes, ela pausou, olhando diretamente nos olhos dos 2 meninos. É uma pessoa nova que chega na vida de vocês para ajudar a cuidar, porque a mamãe pediu para ela. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais pesado de desespero. Era contemplativo, cheio de possibilidades. Você é um sinal da mamãe? Davi perguntou, a voz pequena, mas não mais carregada de lágrimas. Talvez eu seja. Isadora sorriu. O que vocês acham? Em vez de responder, Theo se mexeu na cama, criando um espaço pequeno entre ele e o pai. Você pode ficar aqui com a gente? Lorenzo abriu a boca para protestar, mas Isadora já estava se levantando.
Ela se deitou delicadamente na beirada da cama, tomando cuidado para não invadir o espaço de ninguém. Theo imediatamente se aninharam contra ela, e Davi, após alguns segundos de hesitação, fez o mesmo. Agora vou cantar uma música que uma pessoa muito especial cantava para mim quando eu era pequena e tinha medo do escuro. Isadora começou a cantarolar uma melodia suave, quase sussurrada. Não eram palavras reconhecíveis, mas sons melodiosos que pareciam vir de algum lugar profundo da alma. Sua voz era naturalmente doce, mas havia uma qualidade nela que transcendia a técnica. Era a voz de alguém que conhecia a dor e havia encontrado beleza dentro dela. A canção fluía como água morna, envolvendo o quarto em uma atmosfera de paz que não existia ali há anos. Lorenzo sentiu seus próprios músculos relaxarem pela primeira vez em meses. Os soluços dos meninos se transformaram em respirações profundas e regulares. Isadora continuou cantando por longos minutos, mesmo depois que os pequenos corpos ao seu lado se aquietaram completamente. Quando finalmente parou, o silêncio que se seguiu era dourado, preenchido pela respiração profunda e tranquila de duas crianças que dormiam sem pesadelos pela primeira vez em 3 anos. Lorenzo olhou para ela na penumbra, os olhos cheios de uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Pela primeira vez desde que Melissa morreu, seus filhos estavam realmente em paz. E Isadora, deitada entre os 2 meninos que já a abraçavam, como se ela sempre tivesse estado ali, fechou os olhos e suspirou. Por 3 anos, ela havia caminhado pela vida se sentindo incompleta, como se uma parte essencial de sua alma estivesse perdida. Agora, naquele quarto pequeno, envolvida pelo amor puro de 2 crianças feridas, ela finalmente se sentia em casa. Lorenzo despertou lentamente, uma sensação estranha de leveza preenchendo seu peito. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados, tentando identificar o que era diferente. Então percebeu. Era silêncio. Silêncio completo, sereno, sem os gemidos noturnos que há 3 anos pontuavam suas madrugadas como um relógio cruel. Abriu os olhos cuidadosamente, piscando para se ajustar à penumbra do quarto dos gêmeos. A luz noturna em formato de lua ainda banhava o ambiente com seu brilho azulado suave. Lorenzo virou a cabeça para o lado e o que viu fez seu coração parar por um instante. Davi estava completamente relaxado, o braço pequeno jogado sobre o peito de Isadora, a respiração profunda e regular de quem dormia sem sonhos ruins. Theo estava do outro lado dela, encolhido como um gatinho, a cabeça descansando no ombro da jovem, os dedos pequenos entrelaçados nos dela. E Isadora dormia entre eles com uma expressão de paz absoluta no rosto, como se tivesse nascido para estar exatamente ali. Lorenzo se moveu com cuidado extremo, tentando não acordar ninguém. Precisava de um momento para processar a cena à sua frente. Lentamente, conseguiu se desvencilhar da cama pequena, os músculos protestando após uma noite inteira naquela posição desconfortável. Mas pela primeira vez em anos, a dor física parecia irrelevante. Caminhou descalço até a porta, parando por um momento para observar a cena mais uma vez. Seus filhos dormiam como anjos, os rostinhos serenos, sem traços da angústia que normalmente os assombrava. As pequenas mãos que costumavam se agarrar a ele em desespero durante a noite, agora descansavam tranquilas sobre Isadora, como se ela fosse uma âncora segura em meio à tempestade emocional que havia sido suas vidas. Saiu do quarto em silêncio e se dirigiu ao seu próprio banheiro. Diante do espelho, estudou o próprio reflexo. Tinha olheiras profundas, o cabelo completamente bagunçado, a barba por fazer, mas havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de esperança que não via há muito tempo. Tomou um banho rápido, tentando organizar os pensamentos.
Eram 6 da manhã. Normalmente, a essa hora, já teria sido acordado pelo menos 3 vezes pelos gritos dos meninos. Vestiu uma roupa casual e desceu para a cozinha, preparando café em uma cafeteira italiana que Melissa havia comprado numa viagem à Toscana. O aroma forte e reconfortante preencheu a cozinha, trazendo memórias de manhãs mais felizes. Eram quase 7 horas quando ouviu os primeiros ruídos vindos do andar superior. Não eram gritos ou choros, mas conversas baixas, risos abafados. Lorenzo subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração acelerado de curiosidade e esperança. Parou na porta do quarto dos gêmeos e o que viu o deixou sem fôlego. Isadora estava sentada na cama, as costas apoiadas na cabeceira, com Davi e Theo, um de cada lado. Ela segurava um livro infantil, O Pequeno Príncipe, e lia em voz baixa, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Os meninos estavam grudados nela, os olhos brilhando de interesse genuíno. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isadora lia, sua voz suave dando vida às palavras. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O que significa cativar? Theo perguntou, olhando para ela com a curiosidade típica de uma criança de 5 anos. Significa criar laços especiais, Isadora explicou, fechando o livro por um momento. Quando você cativa alguém, ou alguém cativa você, vocês se tornam importantes um para o outro. Como vocês são importantes para seu papai, e ele é importante para vocês. E você também é importante para nós agora? Davi perguntou, a pergunta carregada de uma vulnerabilidade que fez o peito de Lorenzo se apertar. Eu espero que sim, Isadora respondeu, beijando o topo da cabeça de cada menino. Vocês já são muito importantes para mim. Lorenzo bateu levemente na porta antes de entrar. Bom dia, pessoal. Como foram Como dormiram? Papai! Davi saltou da cama e correu para abraçá-lo. A Isadora cantou uma música mágica e eu sonhei com dinossauros bonzinhos. E eu sonhei que estava dirigindo um carro de corrida com a mamãe, Theo acrescentou, também se aproximando. Mas não foi um sonho triste, foi um sonho feliz. Lorenzo olhou por cima das cabeças dos filhos para Isadora, que estava arrumando as cobertas com um sorriso discreto nos lábios. Vocês dormiram a noite toda? A noite toda, Davi confirmou, orgulhoso, sem acordar nem uma vez. Era a primeira vez em 3 anos. Lorenzo sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, mas conseguiu controlá-las antes que os meninos percebessem. Que tal tomarmos café da manhã? Posso fazer panquecas. Panquecas! Os dois gritaram em uníssono, correndo para o banheiro para escovar os dentes. Isadora se levantou da cama, alisando a roupa amarrotada. Desculpe, senhor Mendoza. Sei que não era apropriado dormir na cama com eles, mas... Lorenzo, ele a interrompeu suavemente. Me chame de Lorenzo. E você não precisa se desculpar. Pelo contrário, ele pausou, procurando as palavras certas. Nunca vi meus filhos dormindo, assim, em paz. Um rubor suave coloriu as bochechas de Isadora. Eles são crianças especiais. Só precisavam se sentir seguros novamente. Como você sabia o que fazer? As outras babás tentaram de tudo, porque eu entendo a dor deles. Ela respondeu simplesmente. Quando você perde alguém importante sendo criança, o mundo inteiro parece perigoso. Eles não precisavam de alguém tentando fazê-los esquecer a mãe. Precisavam de alguém que ajudasse eles a lembrarem dela de uma forma que não doesse tanto. Lorenzo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a sabedoria simples, mas profunda das palavras dela. Você mencionou ontem que perdeu seus pais quando eu tinha 7 anos. Acidente de carro. Isadora dobrou o cobertor dos meninos com cuidado.
Passei muito tempo tentando vê-los nos cantos escuros dos quartos do abrigo. Levei anos para entender que eles estavam realmente comigo, só não da forma que eu esperava. E como você aprendeu isso? Uma cuidadora do abrigo, Dona Mercedes. Ela havia perdido um filho bebê anos antes. Uma noite, quando eu estava chorando, ela se sentou ao meu lado e me ensinou a mesma canção que cantei para os meninos ontem. Isadora sorriu, mas havia uma tristeza doce em seus olhos. Ela me disse que o amor não desaparece quando alguém morre. Ele só muda de forma. Os meninos voltaram correndo do banheiro, interrompendo a conversa. Podemos ajudar a fazer as panquecas? Theo perguntou, pulando de um pé para o outro. Claro que podem. Vamos lá. Na cozinha, Lorenzo observou fascinado enquanto Isadora organizava os meninos como pequenos ajudantes. Davi ficou responsável por medir a farinha, Theo por quebrar os ovos com supervisão cuidadosa e ela mesma misturou tudo em uma tigela grande. A cozinha, que normalmente era um ambiente silencioso e formal, se encheu de risos e conversas animadas. Isadora, você pode fazer formatos diferentes nas panquecas? Davi perguntou, observando-a despejar a massa na frigideira quente. Que tipo de formas vocês querem? Um dinossauro? Um carro? Vou tentar. Ela riu, manipulando a massa com uma colher para criar formas aproximadas. O resultado não era perfeito, mas os meninos ficaram extasiados com os esforços dela. Sentaram-se à mesa da cozinha. Não a mesa formal da sala de jantar, mas a mesa menor e mais aconchegante, onde Melissa costumava tomar café com os meninos quando eram bebês. Lorenzo não havia usado aquela mesa desde a morte da esposa, mas de alguma forma, naquele momento, parecia natural. Papai, a Isadora pode ficar para sempre? Theo perguntou de boca cheia, xarope de bordo escorrendo pelo queixo. Não fale de boca cheia, campeão. Lorenzo disse automaticamente, mas seu coração se acelerou com a pergunta. Ele olhou para Isadora, que estava cortando a panqueca de Davi em pedaços menores. O que vocês acham da Isadora? Ele perguntou, testando as águas. Ela é gentil, Davi respondeu, e ela não grita quando a gente chora. E ela sabe fazer vozes engraçadas quando lê histórias, Theo acrescentou. E ela cheira bem. Como flores. Isadora corou novamente, concentrando-se na comida. Lorenzo notou que ela comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse um presente. Lembrou-se de que ela havia crescido em abrigos, onde provavelmente nem sempre havia comida suficiente ou de boa qualidade. Após o café da manhã, os meninos correram para o quintal para brincar. Lorenzo estava carregando a máquina de lavar louças quando percebeu que Isadora havia ficado para trás, observando pela janela da cozinha. No que está pensando? Ele perguntou, se aproximando dela. Em como eles são resilientes, ela respondeu, observando Davi e Theo brincando no escorregador. Crianças têm uma capacidade incrível de curar quando se sentem amadas e seguras. Você fez algo extraordinário ontem à noite, não sei como agradecer. Isadora se virou para olhá-lo. Não precisa agradecer. Cuidar deles. É um privilégio. Havia algo na forma como ela disse isso. Uma sinceridade absoluta que tocou Lorenzo profundamente. Ele estudou o rosto dela. Os olhos castanhos expressivos, a pele clara sem maquiagem, o cabelo simples preso em um rabo de cavalo baixo. Não havia artifício nela, nenhuma pretensão. Apenas uma bondade genuína que irradiava como calor. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse. Ela assentiu. Por que você nunca constituiu uma família própria? Uma jovem como você? Nunca encontrei a pessoa certa, ela respondeu simplesmente. E depois de crescer sem família, eu tinha medo de não saber como ser parte de uma. Mas você sabe, Lorenzo disse suavemente. O que você fez ontem à noite, isso é instinto maternal puro. Lágrimas surgiram nos olhos de Isadora, mas ela as conteve. Talvez algumas pessoas nasçam para cuidar dos filhos de outras pessoas.
Lorenzo sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não experimentava há anos. Admiração, gratidão e algo mais. Algo que o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. Naquele momento, os gritos de alegria dos meninos no quintal os trouxeram de volta ao presente. Mas algo havia mudado entre eles naqueles poucos minutos de conversa. Um entendimento mútuo, uma conexão que ia além do profissional. Lorenzo olhou para Isadora novamente e, pela primeira vez desde que Melissa morreu, permitiu-se imaginar como seria ter uma família completa novamente. Uma semana havia se passado desde aquela primeira noite mágica, e a transformação na mansão Mendoza era quase irreconhecível. Os corredores que antes ecoavam com gritos de desespero, agora ressoavam com risos genuínos. As manhãs não começavam mais com olheiras profundas e exaustão, mas com conversas animadas durante o café da manhã e planos para o dia. Lorenzo observava pela janela de seu escritório enquanto Isadora brincava no jardim com Davi e Theo. Ela havia sugerido um piquenique ao ar livre naquela tarde ensolarada de sábado, e os meninos haviam abraçado a ideia com entusiasmo contagiante. Estavam sentados sobre uma manta xadrez vermelha e branca que ela havia encontrado no armário da lavanderia, cercados por sanduíches cortados em formatos divertidos, frutas picadas e uma garrafa térmica de suco de laranja natural. Isadora, olha o que eu consegui fazer, Davi gritou, saltando em um pé só pelo gramado. Ela aplaudiu com genuíno entusiasmo, como se aquele fosse o feito mais impressionante que já havia presenciado. Incrível, Davi! Quantos pulos você consegue dar? Ela perguntou, se sentando de pernas cruzadas na manta. Vou contar. Theo se ofereceu, ficando em pé para observar melhor o irmão. 1, 2, 3. Lorenzo sorriu, uma sensação de leveza preenchendo seu peito. Nos últimos dias, havia testemunhado mudanças que os melhores psicólogos infantis da cidade não haviam conseguido provocar em anos de terapia. Os meninos dormiam a noite toda, comiam com apetite, brincavam com energia renovada. E ele próprio estava dormindo melhor, os ombros não mais permanentemente tensos pela expectativa dos gritos noturnos. O interfone do escritório zumbiu, interrompendo seus pensamentos. Senhor Mendoza? A voz de Rosa, a governanta, veio através do aparelho. Há alguém aqui querendo falar com o senhor, uma doutora Valentina Carvalho. Lorenzo franziu a testa. Não reconhecia o nome e não tinha nenhum compromisso agendado para aquele sábado. Pode mandá-la subir, Rosa. Obrigado. Alguns minutos depois, uma mulher elegante entrou em seu escritório. Usava um terno branco impecável, saltos altos que faziam ruído contra o piso de madeira e carregava uma bolsa de couro que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque sofisticado e ela usava óculos de sol que não retirou mesmo estando dentro de casa. Senhor Mendoza, sou Valentina Carvalho. Desculpe incomodar em um sábado, mas preciso falar com o senhor sobre um assunto delicado. Claro, sente-se. Em que posso ajudá-la? Valentina se acomodou na poltrona de couro em frente à mesa dele, cruzando as pernas com elegância estudada. Finalmente, removeu os óculos escuros, revelando olhos azuis frios e calculistas. Vim falar sobre sua funcionária, a babá que o senhor contratou recentemente. Lorenzo sentiu um alerta se acender em sua mente. Isadora? O que tem ela? O senhor realmente conhece o passado dela? Valentina abriu a bolsa e retirou uma pasta. Porque tenho informações que talvez o interessem. Escute, doutora Carvalho. Não sei quem é a senhora nem qual é seu interesse em minha funcionária, mas... Meu interesse... Ela o interrompeu, a voz ganhando um tom mais incisivo. É proteger crianças inocentes de pessoas que podem não ser adequadas para cuidar delas. Pela janela,
Lorenzo podia ver Isadora ajudando Theo a construir um castelo de areia improvisado com a terra do jardim. O menino ria enquanto ela fingia ser um dragão, tentando derrubar a construção, fazendo sons engraçados que faziam Davi rolar de rir na grama. Continue, ele disse secamente. Valentina abriu a pasta e espalhou alguns papéis sobre a mesa. Isadora Silva, órfã desde os 7 anos, passou por 5 abrigos diferentes durante a infância, expulsa de 2 deles por comportamento disruptivo. Comportamento disruptivo? Fugas constantes, recusa em seguir regras, episódios de agressividade. Valentina deslizou uma folha para mais perto dele. Aos 15 anos foi pega tentando furtar comida de um supermercado. Condicional. Aos 16, envolvimento em uma briga que resultou em ferimentos em outra menor. Lorenzo olhou para os papéis, mas algo não parecia certo. E de onde a senhora tirou essas informações? Tenho meus contatos. O ponto é, senhor Mendoza, que essa jovem tem um histórico de instabilidade. Será que é realmente a pessoa adequada para cuidar de seus filhos? Por que a senhora está me contando isso? Qual é seu interesse real aqui? Valentina hesitou por uma fração de segundo, mas logo recompôs a expressão fria. Sou psicóloga especializada em bem-estar infantil. Quando soube que uma pessoa com esse perfil estava trabalhando com crianças que já passaram por trauma. A senhora conhece Isadora pessoalmente? Não diretamente, mas... Então, está me trazendo fofocas baseadas em papéis que nem sei se são verdadeiros sobre uma pessoa que a senhora nunca conheceu. Lorenzo se levantou, a voz ganhando um tom gelado. Doutora Carvalho, vou ter que pedir para a senhora se retirar. Senhor Mendoza, pelo bem de seus filhos, pelo bem de meus filhos. Ele a interrompeu, caminhando em direção à porta. Sugiro que a senhora se afaste deles e de qualquer pessoa da minha família. Valentina se levantou lentamente, guardando os papéis na pasta. O senhor vai se arrepender dessa decisão, ela disse, a máscara de preocupação maternal caindo para revelar algo muito mais frio por baixo. É uma ameaça? É um aviso. Ela colocou os óculos escuros novamente. Crianças pagam o preço quando os adultos fazem escolhas inadequadas. Depois que ela saiu, Lorenzo ficou parado no escritório por longos minutos, olhando pela janela. Lá embaixo, Isadora estava ensinando os meninos a fazer aviões de papel com guardanapos do piquenique. Eles corriam pelo jardim, testando qual voava mais longe, suas risadas ecoando no ar da tarde. Ele desceu as escadas e saiu para o jardim. Como está o piquenique, pessoal? Papai! Theo correu para ele segurando um avião de papel meio amassado. A Isadora me ensinou a fazer aviões. Olha como o meu voa. O menino atirou o avião, que voou em círculos tortos antes de pousar perto dos pés de Lorenzo. Impressionante, campeão. E eu fiz um que parece um dinossauro voador. Davi mostrou sua criação mais parecida com uma bolinha de papel do que com qualquer coisa aerodinamicamente funcional. Muito criativo. Lorenzo sorriu, mas Isadora notou algo diferente em sua expressão. Meninos, que tal vocês testarem seus aviões lá na outra ponta do jardim? Vamos ver qual consegue chegar mais perto da fonte, ela sugeriu. Os gêmeos saíram correndo, gritando estratégias um para o outro. Isadora se virou para Lorenzo, a testa franzida de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Você parece... Alguém veio aqui hoje, uma mulher chamada Valentina Carvalho, dizia ser psicóloga. O rosto de Isadora empalideceu instantaneamente. O que ela queria? Estava tentando me convencer de que você não era adequada para cuidar dos meninos. Trouxe alguns papéis, alegando que você tinha um passado problemático. Isadora se sentou pesadamente na manta do piquenique, as mãos tremendo levemente. O que ela disse exatamente? Lorenzo se sentou ao lado dela, estudando seu rosto. Falou sobre fugas de abrigos, um episódio de furto,
uma briga que resultou em ferimentos. É verdade, Isadora sussurrou, a voz mal audível. Tudo isso é verdade. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado de significado. Lorenzo sentiu o peito se apertar, não de decepção, mas de raiva. Raiva de quem quer que fosse essa Valentina Carvalho por fazer Isadora se sentir envergonhada de seu passado. Quer me contar a versão real? Ele perguntou gentilmente. Isadora respirou fundo, os olhos fixos nos meninos que continuavam brincando do outro lado do jardim. As fugas. Eu fugia dos abrigos para procurar meus pais. Aos 7 anos, eu não entendia que eles estavam mortos. Achava que eles tinham me perdido e que se eu procurasse o suficiente ia encontrá-los. E o furto? Comida. Eu estava com fome. Sua voz era simples, sem autocomiseração. No abrigo onde eu estava, as refeições eram limitadas. Eu tentei pegar algumas barras de cereal de um supermercado. A segurança me pegou. E a briga? Isadora fechou os olhos por um momento. Uma menina mais nova estava sendo maltratada por adolescentes mais velhas. Eu tentei defendê-la. As coisas saíram de controle. Lorenzo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era decepção com Isadora. Era ódio por um sistema que havia falhado com uma criança, que havia rotulado seus atos de sobrevivência e proteção como problemas comportamentais. Por que você não me contou isso antes? Por que... Ela se virou para olhá-lo, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque eu sabia que se você soubesse, não confiaria em mim com seus filhos. E eles se tornaram tudo para mim. Isadora, eu entendo se você quiser que eu vá embora. Ela continuou rapidamente. Eu sei que meu passado não é ideal. Mas juro por tudo que é sagrado que jamais faria mal a Davi ou Theo. Eles são... A gente pode chamar você de mamãe? A pergunta veio de Theo, que havia se aproximado sem que percebessem, segurando o avião de papel amassado. Davi estava logo atrás dele, os olhos grandes e curiosos. Isadora travou completamente. Suas mãos começaram a tremer e ela olhou de Theo para Davi, depois para Lorenzo, como se estivesse procurando por uma resposta que não existia. Eu... Ela gaguejou, as lágrimas finalmente transbordando. Por que você está chorando? Davi perguntou, se aproximando e tocando o rosto dela com a mão pequena. Nós dissemos alguma coisa errada? Não, meus amores, ela conseguiu dizer, abraçando os 2 meninos contra o peito. Vocês não disseram nada errado. É que às vezes as pessoas choram quando estão muito, muito felizes. Lorenzo observou a cena, o coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Seus filhos, que haviam perdido a mãe tão pequenos, haviam encontrado em Isadora algo que nem ele, nem todos os terapeutas do mundo haviam conseguido dar a eles. A sensação de completude familiar. Isadora, ele disse suavemente, esperando ela olhar para ele. Eu não me importo com seu passado. Na verdade, ele só me faz admirar mais a mulher que você se tornou. Mas... Sem mas... Você salvou meus filhos. Você os trouxe de volta à vida. E se eles querem chamar você de mamãe? Ele pausou, o peso das palavras atingindo-o plenamente. Então talvez seja porque você já é isso para eles. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos risos distantes de outras crianças brincando em quintais vizinhos e pelo som suave da fonte no centro do jardim. Isadora continuava abraçando os meninos, mas agora olhava para Lorenzo com uma expressão que misturava gratidão, amor e uma vulnerabilidade absoluta. Então, posso? Theo perguntou novamente, olhando entre Isadora e o pai. Se ela quiser, Lorenzo respondeu, sua própria voz embargada de emoção. Isadora beijou o topo da cabeça de cada menino. Seria a maior honra da minha vida. E naquele momento, sob o sol dourado da tarde, uma nova família nasceu.
Não pelos laços de sangue, mas pelos laços ainda mais fortes do amor escolhido, da cura mútua e da promessa silenciosa de que nenhum deles jamais se sentiria sozinho novamente. 3 semanas depois do piquenique no jardim, a vida na mansão Mendoza havia encontrado um ritmo doce e harmonioso. As manhãs começavam com café da manhã em família, os meninos contando seus sonhos da noite anterior, enquanto Isadora trançava os cabelos de Davi e Lorenzo lia as notícias do jornal em voz alta, comentando as partes engraçadas para fazer todos rirem. As tardes eram preenchidas com brincadeiras no jardim, lições de casa feitas na mesa da cozinha sob a supervisão carinhosa de Isadora, e histórias antes de dormir que sempre terminavam com todos adormecendo tranquilos. Naquela quinta-feira de outono, Lorenzo havia decidido fazer algo especial. O trabalho estava mais leve, os meninos estavam felizes e saudáveis, e Isadora havia se tornado uma parte tão natural de suas vidas que ele mal conseguia lembrar como era viver sem ela. Queria celebrar essa nova felicidade, essa sensação de família que pensara estar perdida para sempre. Que tal sairmos hoje à tarde? Ele sugeriu durante o almoço, observando como Isadora cortava automaticamente a comida de Theo em pedaços menores, um gesto maternal que havia se tornado segunda natureza. Podemos ir ao parque de diversões novo que abriu no shopping. Ouvi dizer que tem uma roda gigante incrível. Roda gigante! Davi gritou, quase derrubando o copo de suco. Papai, a gente pode ir mesmo? Se a Isadora quiser nos acompanhar, Lorenzo disse, olhando para ela com um sorriso que fez suas bochechas corarem. Claro que eu quero, ela respondeu, limpando o rosto de Theo com um guardanapo. Mas eu nunca andei em roda gigante. Vocês vão ter que me ensinar. É fácil, Theo exclamou. Você só senta e ela gira bem devagar e dá para ver tudo de cima. 2 horas depois estavam caminhando pelo parque de diversões, como uma família qualquer. Lorenzo empurrava um carrinho com algodão doce e pipoca, enquanto os meninos corriam à frente, parando a cada alguns metros para mostrar algo interessante para Isadora. Ela usava um vestido floral azul claro que Lorenzo havia comprado para ela na semana anterior, depois de notar que todas as suas roupas eram muito simples e desgastadas. E tinha os cabelos soltos, ondulando suavemente no vento da tarde. Olha, Isadora, a roda gigante é enorme. Davi apontou para a estrutura imponente que se erguia no centro do parque. Nossa, ela murmurou, olhando para cima com os olhos arregalados. É muito mais alta do que eu imaginava. Você está com medo? Theo perguntou, segurando a mão dela. Um pouquinho, ela admitiu. Mas com vocês dois comigo, tenho certeza de que vai ser divertido. Esperaram na fila por alguns minutos, os meninos vibrando de ansiedade. Lorenzo observava Isadora, notando como ela sorria para outras famílias na fila, como acenou para um bebê no colo da mãe, como ajudou uma criança pequena que havia derrubado seu ursinho de pelúcia. Havia uma bondade natural nela que irradiava para todos ao redor. Finalmente chegou sua vez. Entraram na cabine, uma estrutura fechada com janelas amplas que oferecia vista panorâmica. Davi e Theo se sentaram de um lado, enquanto Lorenzo e Isadora ficaram do outro. Quando a roda começou a se mover, subindo lentamente, Isadora instintivamente segurou o braço de Lorenzo. Desculpe, ela disse, tentando soltar, mas ele cobriu a mão dela com a sua. Não precisa se desculpar. Eu também fico nervoso em alturas. Conforme subiam, a vista da cidade se abria diante deles. O sol da tarde pintava tudo com tons dourados, e da altura conseguiam ver o parque inteiro, as ruas movimentadas, até mesmo a mansão de Lorenzo no horizonte. É lindo, Isadora sussurrou, o medo inicial dando lugar ao deslumbramento. Olha, dá para ver nossa casa. Theo apontou animadamente. Nossa casa, Davi repetiu, e Lorenzo sentiu o coração se apertar de emoção.
Para os meninos, Isadora já fazia parte da família havia muito tempo. Quando chegaram ao topo da roda gigante, ela parou por alguns minutos, permitindo que aproveitassem a vista. Foi nesse momento que aconteceu. A gente pode chamar você de mamãe? A pergunta saiu da boca de Theo, com a naturalidade de uma criança que não vê complicações no mundo dos adultos. Mas desta vez não havia hesitação na voz dele. Era uma pergunta que havia amadurecido em seu coração durante semanas. Isadora sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela olhou para Theo, depois para Davi, que também esperava uma resposta, depois para Lorenzo. As lágrimas brotaram instantaneamente, mas eram lágrimas de uma felicidade tão pura que doía no peito. Vocês têm certeza? Ela perguntou, a voz trêmula. A gente já te chama de mamãe no coração, Davi disse com a honestidade brutal das crianças. Só queremos falar em voz alta também. Isadora olhou para Lorenzo, procurando algum sinal de desconforto ou hesitação. Em vez disso, viu nos olhos dele a mesma emoção que sentia, um amor profundo e inesperado por esta nova configuração familiar que havia surgido naturalmente. Então sim, ela sussurrou, abraçando os dois meninos, seria a maior honra da minha vida. Mamãe! Os dois gritaram em uníssono e suas vozes ecoaram pela cabine da roda gigante, misturando-se ao vento e às risadas de outras famílias. Lorenzo observou a cena com o coração transbordando. Sua esposa estava morta há 3 anos, mas de alguma forma seus filhos haviam encontrado uma nova mãe. E ele havia encontrado algo que não esperava mais encontrar na vida. Quando desceram da roda gigante, caminharam pelo parque com uma energia diferente. Os meninos não largavam Isadora, cada um segurando uma de suas mãos, falando sem parar sobre todos os brinquedos que queriam mostrar para a mamãe. Lorenzo caminhou ao lado deles, carregando os lanches e observando a felicidade genuína estampada no rosto de todos. Estavam passando pelo carrossel, quando uma voz familiar cortou o ar. Lorenzo Mendoza! Ele se virou e viu uma mulher elegante se aproximando. Reconheceu-a imediatamente. Patrícia Almeida, uma socialite que frequentava os mesmos círculos que ele e Melissa costumavam frequentar. Usava um conjunto de grife, joias caras e tinha aquele sorriso artificial que todas as mulheres daquele meio social pareciam ter aprendido em alguma escola secreta. Patrícia! Ele cumprimentou cordialmente, mas sem entusiasmo. Que coincidência encontrar você aqui. E com as crianças? Ela olhou para Davi e Theo, depois para Isadora, e Lorenzo viu algo predatório brilhar em seus olhos. E esta deve ser a nova babá. Isadora, Lorenzo disse fazendo as apresentações. Esta é Patrícia Almeida. Isadora estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-la. Patrícia apertou a mão dela com displicência, claramente avaliando cada detalhe. O vestido simples, a ausência de joias caras, a naturalidade desprovida de sofisticação social. Que interessante, Patrícia murmurou, o tom carregado de falsa doçura. Lorenzo, posso falar com você por um momento, em particular? Lorenzo hesitou, mas Isadora tocou seu braço suavemente. Meninos, vamos ver os peixes dourados ali na fonte? Ela sugeriu, se afastando com Davi e Theo. Lorenzo, Patrícia começou assim que ficaram sozinhos. Eu me sinto na obrigação de te contar algo sobre sua funcionária. O que tem ela? Você sabe quem ela realmente é? De onde vem? Lorenzo sentiu um frio na espinha. Escute, Patrícia. Ela é Isadora Silva. A mesma Isadora Silva que cresceu no abrigo Santa Teresa no subúrbio. A que foi rejeitada por 3 famílias diferentes que tentaram adotá-la. E daí, Lorenzo querido, Patrícia se aproximou, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo terrível. Ela foi rejeitada porque tinha problemas sérios, comportamento violento, mentiras compulsivas, episódios de fuga.
Uma das famílias até registrou queixa na polícia. Isso não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você é viúvo, vulnerável, com 2 crianças pequenas. Essa menina claramente se aproveitou da sua situação. Patrícia olhou na direção onde Isadora estava com os meninos. Olhe para ela, Lorenzo. Você realmente acha que uma pessoa como ela pertence ao seu mundo? Lorenzo seguiu o olhar de Patrícia. Isadora estava ajoelhada ao lado da fonte, ajudando Theo a jogar moedinhas na água enquanto fazia pedidos. Davi estava explicando animadamente alguma coisa, gesticulando com as mãos pequenas, e ela ouvia com atenção total. Era uma cena de pura felicidade familiar. Ela não pertence ao meu mundo, Lorenzo disse lentamente. Ela é o meu mundo. Lorenzo, seja realista. O que você tem em comum com uma órfã sem educação, sem cultura, sem... Pare! A voz de Lorenzo cortou como uma lâmina. Pare agora! Estou tentando te proteger. Não, você está tentando plantar veneno, pelo motivo que for. Ele se virou para encará-la completamente. Isadora salvou meus filhos. Ela os trouxe de volta à vida. E se você tem algum problema com isso... Oh, Lorenzo! Patrícia riu, mas era um som cruel. Você realmente não vê, não é? Ela calculou tudo isso. Encontrou um viúvo rico e vulnerável, conquistou as crianças primeiro para chegar até você. É o golpe mais antigo do mundo. As palavras atingiram Lorenzo como socos físicos, não porque acreditasse nelas, mas porque viu como poderiam soar para outras pessoas. Como outras pessoas poderiam interpretar a rapidez com que Isadora havia se tornado indispensável em suas vidas. Pense bem, Lorenzo. Uma jovem bonita, de origem humilde, que aparece na sua vida exatamente quando você mais precisava, que conquista seus filhos de uma forma que nenhuma profissional conseguiu. Não é um pouco conveniente demais? Lorenzo olhou novamente para Isadora. Ela havia notado a conversa intensa e o olhava com preocupação, mas não se aproximou, respeitando sua privacidade. Os meninos continuavam brincando ao redor dela, completamente à vontade. Eu tenho contatos, Patrícia continuou, baixando ainda mais a voz. Posso conseguir informações mais detalhadas sobre o passado dela. Apostas que há muito mais do que ela te contou. Não quero suas informações, Lorenzo disse, mas sua voz não soou tão firme quanto gostaria. Lorenzo, pelo bem das crianças, Patrícia tocou seu braço. Você não pode deixar que sua solidão comprometa o bem-estar deles. Melissa não gostaria de ver você sendo manipulado desta forma. A menção de Melissa foi o golpe final. Lorenzo sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada sobre ele. Todas as dúvidas que havia conseguido suprimir, todos os questionamentos sobre a rapidez com que Isadora havia se tornado central em suas vidas, voltaram à tona com força total. Pense no que estou dizendo, Patrícia disse, se afastando. E se precisar de ajuda para resolver essa situação, você sabe onde me encontrar. Ela se foi, deixando Lorenzo parado ali, o cérebro fervilhando com dúvidas venenosas. Quando Isadora se aproximou com os meninos, ele mal conseguia olhar nos olhos dela. Está tudo bem? Ela perguntou, notando sua expressão fechada. Sim, ele mentiu. Vamos para casa. O caminho de volta foi silencioso demais. Os meninos dormiram no banco de trás do carro, exaustos pela tarde de diversão. Isadora tentou iniciar conversa algumas vezes, mas as respostas curtas de Lorenzo logo a fizeram desistir. Chegando em casa, Lorenzo se trancou no escritório, alegando ter trabalho para terminar. Mas, na verdade, passou horas sentado na poltrona, observando pela janela, tentando distinguir entre os sentimentos genuínos e as sementes de dúvida que Patrícia havia plantado. Era quase meia-noite quando ouviu passos suaves no corredor. Através da porta entreaberta, viu Isadora passando com uma bandeja. Ela estava levando chá e biscoitos para seu quarto.
um hábito que havia desenvolvido nas noites em que não conseguia dormir. Por um momento, Lorenzo quis correr atrás dela, explicar o que havia acontecido, pedir desculpas pelo comportamento estranho. Mas as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Calculou tudo isso. Golpe mais antigo do mundo, manipulação. Ele ficou no escritório, deixando a mulher que havia trazido felicidade de volta à sua vida seguir sozinha para o quarto, carregando uma tristeza que ele havia colocado em seus ombros. Lá fora, uma tempestade começava a se formar. E Lorenzo não sabia que, assim como as nuvens escuras que se acumulavam no céu, a tempestade em sua própria vida estava apenas começando. Os dias seguintes ao encontro no parque de diversões foram como caminhar sobre gelo fino. Lorenzo havia se tornado uma versão distante de si mesmo, educado, mas frio, presente, mas ausente. Isadora sentia a mudança como uma dor física no peito, mas não conseguia entender o que havia acontecido. Uma hora, eles estavam rindo na roda gigante, os meninos a chamando de mamãe com alegria pura, e na seguinte, Lorenzo mal conseguia olhar em seus olhos. Durante o café da manhã de segunda-feira, Davi e Theo notaram a tensão no ar, mesmo sem conseguir compreendê-la completamente. Eles eram crianças, mas tinham aprendido a ler as nuances emocionais dos adultos com a precisão dolorosa de quem havia perdido uma mãe muito cedo. "Papai, você está bravo com a mamãe?" Theo perguntou de forma direta, como só as crianças sabem fazer, enquanto mexia o cereal na tigela sem realmente comer. Lorenzo quase engasgou com o café. "Não, filho." "Por que pergunta isso?" "Porque você não está falando com ela", Davi observou, olhando entre o pai e Isadora. "E ela está triste. Dá para ver nos olhos dela." Isadora forçou um sorriso, tentando disfarçar. "Não estou triste, meu amor. Talvez o papai esteja só preocupado com o trabalho." "É isso", Lorenzo confirmou rapidamente, mas sua voz soou artificial até para seus próprios ouvidos. "Muitos negócios para resolver." Os meninos trocaram um olhar, aquela comunicação silenciosa que gêmeos às vezes desenvolvem. Algo estava errado, e eles sabiam disso com a intuição aguçada de crianças que já haviam experimentado perda. Durante os 3 dias seguintes, Lorenzo criou uma rotina de evitação. Saía cedo para o trabalho, voltava tarde, jantava no escritório alegando reuniões importantes. Quando estava presente, limitava-se a conversas superficiais sobre logística doméstica, horários, compromissos, necessidades práticas. A intimidade emocional que havia crescido entre eles, as conversas profundas sobre os meninos, os sorrisos compartilhados, tudo isso havia evaporado como névoa ao sol. Isadora tentou algumas vezes puxar conversa, oferecer ajuda com questões que percebia o preocupando, mas era recebida com respostas monossilábicas e um distanciamento que a deixava se sentindo como uma estranha em uma casa que havia começado a considerar seu lar. Na quarta-feira à noite, depois de mais um jantar silencioso, onde Lorenzo se retirou para o escritório imediatamente após comer, ela tomou uma decisão. Não podia mais viver naquele limbo emocional. E, mais importante, não podia permitir que os meninos fossem afetados pela tensão inexplicada entre os adultos. Depois de colocar Davi e Theo na cama, uma rotina que agora fazia sozinha, já que Lorenzo havia parado de participar das histórias noturnas, Isadora bateu na porta do escritório. "Lorenzo, posso falar com você?" Houve uma pausa longa antes da resposta. "Estou ocupado, Isadora. Pode ser amanhã?" "Não", ela disse, a voz ganhando uma firmeza que surpreendeu a ambos. "Precisa ser agora." Ela empurrou a porta e entrou sem esperar permissão. Lorenzo estava sentado atrás da mesa, mas claramente não estava trabalhando. Apenas olhava pela janela para o jardim escuro, um copo de uísque meio vazio na mão. "O que aconteceu?"
Ela perguntou diretamente, ficando de pé diante da mesa. Desde domingo você está diferente, distante. Se fiz alguma coisa errada, preciso saber o que foi. Lorenzo finalmente a olhou, e ela viu algo em seus olhos que a assustou. Não era raiva, era dúvida. Uma dúvida profunda e dolorosa que parecia estar consumindo-o por dentro. Você não fez nada errado, ele disse, mas o tom não era convincente. Então por que está me tratando como se eu fosse uma estranha? Por que está evitando os meninos? Eles notaram, Lorenzo. Eles estão confusos e preocupados. Ele tomou um gole do uísque, como se precisasse de coragem líquida para o que estava prestes a dizer. Patrícia me contou algumas coisas sobre você, sobre seu passado. O sangue de Isadora gelou nas veias. Que tipo de coisas? Sobre as famílias que tentaram te adotar. Sobre por que foi rejeitada. Lorenzo colocou o copo sobre a mesa com mais força do que necessário. Por que você não me contou sobre isso? Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela se agarrou na beirada da mesa, as pernas subitamente fracas. Eu não sabia que você queria saber sobre isso. 3 famílias, Isadora. 3 famílias diferentes tentaram te dar uma casa e você foi devolvida como um produto defeituoso. A crueldade das palavras atingiu-a como chicotadas. Por que isso aconteceu? As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos dela, mas ela lutou para mantê-las sob controle. Porque eu não conseguia me adaptar. Porque eu era difícil. Difícil como? Eu não conseguia parar de procurar meus pais mortos, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu fugia das casas para ir aos cemitérios. Eu gritava à noite porque tinha pesadelos. Eu não conseguia chamar estranhos de mãe e pai quando meus pais verdadeiros estavam mortos há apenas alguns meses. Lorenzo sentiu algo se mover em seu peito, mas as palavras venenosas de Patrícia continuavam ecoando em sua mente. E o que mais? Patrícia disse que você tinha tendências violentas. Eu bati em um menino que estava machucando um cachorro, Isadora disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E empurrei uma das mães adotivas quando ela jogou fora a única foto que eu tinha dos meus pais. Isso te faz de mim uma pessoa violenta? Isadora. Não. Ela o interrompeu, a dor se transformando em algo mais feroz. Não, Lorenzo. Se você quer saber a verdade, vou te contar toda ela. Sim, fui rejeitada por 3 famílias. Porque estava lutando contra um luto que ninguém me ajudou a processar. Porque era uma criança de 7 anos tentando entender por que todo mundo que eu amava desaparecia da minha vida. Ela começou a andar de um lado para o outro, as palavras saindo como um rio represado que finalmente havia encontrado uma brecha na barragem. A primeira família me devolveu porque eu molhava a cama todas as noites. Sabe por quê? Porque tinha pesadelos onde meus pais estavam me chamando e eu não conseguia chegar até eles. A segunda família me devolveu porque eu não conseguia comer na mesa com eles. Não porque fosse mal educada, mas porque sentar à mesa de jantar me lembrava das refeições em família que eu havia perdido. Lorenzo permaneceu em silêncio, o copo de uísque esquecido na mesa. E a terceira família, Isadora continuou, a voz ganhando um tom de dor profunda, me devolveu porque eu chorava sempre que eles tentavam me comprar roupas novas. Eles achavam que eu era ingrata. Na verdade, eu tinha medo de que aceitar coisas novas significasse esquecer meus pais. Por que você não me contou isso antes? Porque... Ela parou de andar e o encarou diretamente. Porque eu sabia que você faria exatamente o que está fazendo agora. Questionaria se eu sou adequada para estar perto dos seus filhos, se meu passado me torna uma ameaça para eles. Eu não disse isso. Não precisou dizer. Está escrito no seu rosto, na forma como você tem me evitado, na forma como parou de confiar em mim com Davi e Theo.
As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de raiva e decepção. Você acha que eu calculei tudo isso? Que manipulei seus filhos para chegar até você? Lorenzo não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Entendi, Isadora disse, a voz ficando perigosamente calma. Então você realmente acredita que uma órfã de origem humilde seria capaz de manipular duas crianças traumatizadas para conseguir o quê? Acesso à sua fortuna? Segurança financeira? Eu não. Porque se você realmente acredita nisso, então você não me conhece absolutamente nada. E pior, você não conhece seus próprios filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Davi e Tel me aceitaram não porque eu os manipulei, mas porque eles reconheceram em mim alguém que entende a dor deles. Porque eu não tentei fazê-los esquecer a mãe, mas ajudei eles a carregarem a memória dela de uma forma menos dolorosa. Isadora se virou em direção à porta, mas parou antes de sair. Você quer saber por que eu nunca contei sobre as famílias que me rejeitaram? Porque esperava que você fosse diferente. Que você me julgasse pelo que sou agora, não pelo que fui forçada a ser quando era uma criança perdida e assustada. Isadora, espere. Não, ela disse sem se virar. Não vou esperar. Não vou ficar aqui para ser julgada por traumas que não escolhi ter. Por um passado que fez de mim exatamente a pessoa que seus filhos precisavam encontrar. Ela saiu do escritório, deixando Lorenzo sozinho com seus demônios e seu copo de uísque. Subiu as escadas em silêncio, passou pelo quarto dos gêmeos onde podia ouvir a respiração tranquila dos meninos dormindo e se trancou em seu próprio quarto. Sentou-se na beirada da cama, o coração partido e a decisão cristalizando em sua mente. Não podia continuar vivendo naquele ambiente de desconfiança e julgamento. Não pelos meninos, que mereciam estabilidade emocional, e não por ela mesma, que havia encontrado uma família apenas para vê-la desmoronar devido a fofocas maliciosas. Isadora abriu a gaveta da cômoda e retirou uma folha de papel e uma caneta. Começou a escrever uma carta, as lágrimas caindo sobre as palavras, enquanto tentava encontrar uma forma de se despedir das duas crianças que havia aprendido a amar como filhos. Meus queridos Davi e Tel, ela começou, vocês são os meninos mais especiais que já conheci, e ter sido chamada de mamãe por vocês foi o presente mais precioso da minha vida. Lá embaixo, Lorenzo permanecia no escritório, olhando para o copo vazio e sentindo um buraco se abrir em seu peito. As palavras de Isadora ecoavam em sua mente, cada acusação cortando mais fundo que a anterior. Ela estava certa. Ele havia permitido que as sementes de dúvida plantadas por Patrícia crescessem até se tornarem uma floresta de suspeitas que bloqueava a luz da verdade. Mas agora, sentado sozinho no silêncio da casa que estava prestes a perder sua alma novamente, Lorenzo começou a se perguntar se já era tarde demais para consertar o que havia quebrado. Do andar de cima, vinha o som quase inaudível de alguém chorando. E pela primeira vez em 3 anos, não eram seus filhos. O silêncio da manhã foi quebrado pelo som de gavetas sendo abertas e fechadas no quarto de Isadora. Lorenzo acordou com um sobressalto. Um pressentimento terrível se instalando em seu peito como um peso de chumbo. Eram apenas 6 da manhã, mas algo no ritmo daqueles movimentos, urgentes, determinados, o alertou de que algo estava muito errado. Ele se vestiu rapidamente e saiu do quarto, caminhando pelo corredor até parar diante da porta entreaberta de Isadora. Através da fresta, podia vê-la dobrando roupas com movimentos mecânicos, colocando-as em uma mala pequena e desgastada que ele nunca havia visto antes. Seu coração disparou. Isadora? Ele bateu levemente na porta. O que está fazendo? Ela não olhou para ele, continuando a arrumar suas poucas posses. Estou fazendo as malas. Por quê? Porque não posso mais ficar aqui. Sua voz estava cuidadosamente controlada, mas ele podia ouvir a dor por baixo da aparente calma.
Não é justo com você, comigo, e principalmente não é justo com os meninos. Lorenzo entrou no quarto sem ser convidado. Isadora, sobre ontem à noite, eu estava certo. Ela o interrompeu, finalmente se virando para olhá-lo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia uma determinação férrea neles. Você estava certo em questionar minha presença aqui. Eu não pertenço a este mundo, Lorenzo. Nunca pertenci. Isso não é verdade. É sim. Ela voltou a dobrar uma blusa simples, as mãos tremendo levemente. Eu me permiti sonhar com algo que nunca poderia ter. Uma família, estabilidade, amor. Mas pessoas como eu não são feitas para finais felizes. Lorenzo sentiu como se alguém estivesse espremendo seu coração com as mãos. Você não pode ir embora. Os meninos vão ficar bem, ela disse, mas sua voz falhou na última palavra. Eles são resilientes, e você vai encontrar alguém adequada para cuidar deles. Alguém que não venha com bagagem emocional, sem um passado questionável. Ela se abaixou para pegar alguns livros na mesinha de cabeceira, e Lorenzo viu uma folha de papel dobrada sobre a cama. Reconheceu a caligrafia delicada de Isadora mesmo de longe. Você escreveu uma carta para eles? Tentei explicar de uma forma que pudessem entender. As lágrimas finalmente transbordaram, mas ela as enxugou rapidamente. Disse que mamãe teve que viajar, mas que sempre vai amá-los, sempre vai torcer por eles. Isadora, não faça isso. Lorenzo se aproximou dela, estendendo as mãos. Por favor, podemos conversar, resolver isso. Não há nada para resolver. Ela recuou, mantendo distância. Você tinha razão em suspeitar de mim. Eu realmente cheguei aqui e mudei toda a dinâmica da sua família. Conquistei seus filhos, fiz eles me chamarem de mamãe e me inseri na vida de vocês de uma forma que nos salvou. Lorenzo a interrompeu, a voz desesperada. Você nos salvou, Isadora. Você trouxe meus filhos de volta à vida. E agora estou trazendo confusão e dúvida para suas vidas. Ela fechou a mala com um zíper que soou como um tiro no silêncio do quarto. É melhor assim. Nesse momento, o som de passinhos pequenos ecoou no corredor. Davi apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos, seguido por Theo. Mamãe, por que você está acordada tão cedo? Theo perguntou, ainda meio dormindo. Isadora se ajoelhou na frente dos dois meninos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Meus amores, mamãe precisa viajar. Viajar para onde? Davi perguntou, notando a mala e imediatamente ficando alerta. Para longe, por um tempo. Por quanto tempo? Theo se aproximou, tocando o rosto molhado dela. Por que você está chorando? Isadora olhou para Lorenzo por cima das cabeças dos meninos, um pedido silencioso de ajuda. Mas ele estava paralisado, assistindo à cena que estava despedaçando seu coração. Mamãe vai sentir muita, muita saudade de vocês, ela conseguiu dizer. Mas vocês vão ficar bem com o papai. Ele ama vocês mais que tudo no mundo. Mas a gente não quer que você vá, Davi disse, sua voz começando a tremer. A gente quer que você fique aqui com a gente. Eu sei, meu amor. Eu também quero ficar. Mas às vezes as pessoas adultas precisam tomar decisões difíceis. Porque... Theo interrompeu, os olhos se enchendo de lágrimas. Por que você tem que ir embora? É por nossa causa. Nós fizemos alguma coisa errada. Não. Isadora os puxou para um abraço apertado. Vocês não fizeram nada errado. Vocês são perfeitos. São os meninos mais maravilhosos do mundo inteiro. Então, por que você está indo embora? Davi soluçou contra seu pescoço. Isadora olhou para Lorenzo novamente, desta vez com uma expressão que misturava dor e acusação. Ela não ia colocar a culpa nele na frente dos meninos, mas ambos sabiam qual era a verdadeira razão de sua partida. Porque às vezes o amor não é suficiente,
Ela sussurrou, mais para Lorenzo do que para as crianças. Theo se afastou do abraço, os olhos brilhando com uma determinação que lembrava assustadoramente a de Lorenzo. Se você for embora, a gente também vai. O quê? Isadora e Lorenzo falaram ao mesmo tempo. Se a mamãe for embora, a gente vai com ela. Davi confirmou, cruzando os bracinhos. A gente não quer ficar sem a mamãe de novo. Meninos, vocês não podem... Lorenzo começou. Por que não? Theo o interrompeu, virando-se para o pai com os olhos flamejando. Você deixou a mamãe ir embora. Por que você sempre deixa as mamães irem embora? A acusação infantil atingiu Lorenzo como um soco no estômago. Para as crianças de 5 anos, a situação era simples. Papai estava fazendo a mamãe ir embora, assim como havia deixado a primeira mamãe partir. Isadora se levantou rapidamente pegando a mala. Eu preciso ir antes que isso piore. Não! Davi se jogou contra suas pernas, abraçando-a com força desesperada. Por favor, mamãe, não vá embora. Se você for embora, quem vai cantar para a gente quando tivermos pesadelos? Theo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rostinho. A pergunta quebrou a última resistência de Isadora. Ela largou a mala e se ajoelhou novamente, abraçando os 2 meninos como se fosse a última vez que os veria. Vocês vão ficar bem, ela repetiu, mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. O papai vai cuidar de vocês e vocês são corajosos e fortes. Nós não queremos ser corajosos, Davi gritou. Nós queremos você. Lorenzo observava a cena, sentindo como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta. Seus filhos estavam se despedaçando na frente dele, e era por sua culpa. Sua covardia, suas dúvidas, sua incapacidade de confiar na mulher que havia trazido luz de volta às suas vidas. Isadora, ele disse, a voz rouca, por favor, não vá. Ela olhou para ele e Lorenzo viu algo morrer em seus olhos. Não, Lorenzo. Você tomou sua decisão ontem à noite. Agora eu estou tomando a minha. Ela se levantou, pegou a carta da cama e a entregou para Lorenzo. Leiam isso para eles quando estiverem mais calmos. Tentei explicar. Mamãe, não vai! O grito de Theo ecoou pela casa inteira. Se ela for embora, a gente também vai. Davi repetiu agarrando a mão de Isadora. A gente vai embora da casa do papai e vai morar onde a mamãe for. Lorenzo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Em questão de minutos, estava prestes a perder não apenas a mulher que havia se tornado essencial para sua família, mas também seus próprios filhos, que claramente prefeririam partir com ela do que ficar com ele. Meninos, Isadora disse gentilmente, se ajoelhando uma última vez, vocês não podem ir comigo, vocês pertencem aqui com o papai. Esta é a casa de vocês, a vida de vocês. Nossa vida é onde você estiver, Theo disse com a simplicidade brutal da infância. Isadora fechou os olhos, o coração partido em 1000 pedaços. Quando os abriu novamente, havia uma resolução desesperada neles. Então vamos todos, ela disse de repente. Lorenzo sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Se vocês querem vir comigo, então vamos. Todos nós. Ela olhou para Lorenzo com desafio. Vocês podem escolher. Ficam aqui com o papai, que não confia na mamãe, ou vêm comigo. Vamos com você, os 2 gritaram em uníssono. Meninos, esperem! Lorenzo se aproximou desesperado. Vocês não entendem. Nós entendemos que você fez a mamãe chorar, Davi disse, se colocando protetivamente na frente de Isadora. Nós entendemos que você não quer que ela fique aqui. Isso não é verdade. Então por que ela está indo embora? Theo perguntou. Lorenzo abriu a boca, mas não tinha resposta. Como explicar para 2 crianças de 5 anos que ele havia permitido que as palavras venenosas de uma socialite invejosa plantassem dúvidas sobre a mulher que havia salvado a família deles? Vistam os casacos, Isadora disse para os meninos. Vamos.
Isadora, você não pode... Lorenzo começou. Posso sim. Ela o interrompeu, a voz ganhando uma força que ele nunca havia ouvido antes. Eles são livres para escolher. E escolheram. Os meninos correram para o quarto para se vestir, deixando Lorenzo e Isadora sozinhos. Ele a olhou desesperado, procurando palavras que pudessem desfazer o estrago que havia causado. Onde vocês vão? Ele perguntou. Não sei, ela admitiu. Mas vamos descobrir juntos. Eles não podem simplesmente sair da vida deles. Podem sim, porque você os está expulsando da vida deles ao me expulsar da minha. Isadora pegou a mala novamente. Você achou que podia me mandar embora e eles simplesmente aceitariam? Que voltariam a ser as crianças quietas e traumatizadas que eram antes de eu chegar? Lorenzo percebeu com horror crescente que ela estava certa. Ele havia assumido que poderia remover Isadora da equação sem consequências. Mas para Davi e Theo, ela não era apenas uma babá que podia ser substituída. Ela era a mãe deles. Os meninos voltaram correndo, vestindo casacos e tênis, carregando pequenas mochilas com seus brinquedos favoritos. Estamos prontos, mamãe, Davi anunciou. Isadora olhou para Lorenzo uma última vez. Ainda há tempo para mudar de ideia. Sobre o quê? Sobre confiar em mim. Sobre acreditar que o amor que seus filhos sentem por mim e que eu sinto por eles é real. Ela pausou na porta. Mas se você não consegue fazer isso, então não há futuro para nós aqui. Lorenzo ficou parado, assistindo a família que havia encontrado se despedaçar diante de seus olhos. Parte dele queria gritar, implorar, prometer que mudaria tudo. Mas a parte dele que havia sido envenenada pelas palavras de Patrícia sussurrava que talvez fosse melhor assim. Isadora pegou a mão de cada menino. Vamos. Eles caminharam em direção às escadas. 3 figuras se movendo como uma unidade. Lorenzo os seguiu a uma distância, o coração partido, assistindo sua família partir. Na porta da frente, Isadora se virou uma última vez. Lorenzo, ela disse, a voz baixa mas clara. Um dia, quando você estiver sozinho nesta casa silenciosa novamente, lembre-se de que você teve a chance de escolher o amor em vez do medo. E escolheu o medo. E com isso, eles saíram porta fora, deixando Lorenzo sozinho na mansão, que de repente parecia vazia e sem vida, carregando apenas uma carta que explicava às crianças por que a mamãe tinha que ir embora. Uma carta que ele agora sabia que nunca precisaria ler, porque as crianças haviam feito sua própria escolha, e pela primeira vez em sua vida, Lorenzo Mendoza, um dos homens mais poderosos da cidade, se sentiu completamente, totalmente derrotado.